O valor de um artista toca o que de mais nobre tem um homem, aquilo que ele cria em benefício da humanidade quando abandona definitivamente o ter para simplesmente ser. Assim, Aldo Cardarelli, ainda muito jovem, desliga-se do mundo real para se fixar no mundo do imaginário, configurando-se então o artista. Sem se preocupar em entender o mundo, as coisas e os seres, ou inventar interpretações, pereniza pela materialização o que lhe toca o espírito, através daquilo que encontra na natureza, tal como ela é. A pintura é um movimento interminável, é espírito, e espírito é eternidade. O que diferencia Cardarelli de outros artistas de sua época é, sobretudo, o rigor na execução do traço e as nuances das cores, distanciadas da luz e sombra forçadas, e do clima austero próprio de outras épocas e lugares. As técnicas e os efeitos do academismo serviram-lhe apenas para estudo. A simplificação dos traços, tão usada por grandes pintores de seu tempo, não o interessava. Havia ainda, como ele mesmo afirmava, uma ânsia insatisfeita a ser seguida. E de fato assim foi. As paisagens de Cardarelli, quase hiperrealistas, são repletas de verdade. A exatidão das cores, o equilíbrio dos tons, o claro-escuro sutil e a composição espontânea. E depois, a descoberta da alegria no encanto com a natureza evidenciada no arranjo dos motivos. Cardarelli consegue cativar com emoção a concepção dos motivos. A inteligência no savoir-faire do artista se evidencia no traçado do desenho, na sucessão dos planos, na forma plana, na composição, na sugestão de volume, nos matizes, nos complementos de cor, na textura, nas massas e pinceladas. Tenho a preocupação com os tons exatos, o caráter da hora e do clima das regiões, a separação das matérias com seus pesos, e isso tudo dentro de um individualismo que julgo meu. O pintor paisagista é obsessivo por natureza, nunca se cansa. O encantamento com a paisagem é tal que se vê como parte dela. É um constante desejo de ser aquilo que seus olhos veem. Ateliê e natureza disputam a cada momento o habitat de Cardarelli. Dualismo este que se traduz numa constante inquietação do artista em relação ao espaço preferido para a inspiração do momento. Horas há que necessitam de recolhimento quando no espírito se afiguram as imagens que hão de vir. E outras há que o levam a evadir-se para a vasta imensidão dos campos povoados ou não, aqui, ali e mais longe ainda a perder de vista. Mas também existem aquelas outras que se encontram confinadas na austeridade misteriosa dos templos, das abóbodas imensas, sustentadas por colunas gigantescas, que evocam sinais de outros tempos, sempre que a luz atravessa o colorido dos vitrais e se esbalda na nave-mãe, provocando um intenso claro-escuro aos moldes de Rembrandt. As enormes paredes assim iluminadas
pela luz espelhada que do mármore do chão sai, apelam para as pinturas que o artista imaginou. Céus, cortejos de serafins e querubins e toda a gama de seres espirituais vindo ao encontro dos homens que os contemplam. Os afrescos de igreja pintados por Cardarelli, apesar de inspirados na escolástica, evocando cenas apocalípticas próprias aos temas sacros, revelam ao mesmo tempo perenidade e atualidade. A fruição das figuras humanas transportam o observador através do tempo até a contemporaneidade. Rostos imaginados pelo artista de pessoas comuns, encontradas no dia a dia. Entretanto, Cardarelli percorre os diferentes temas da pintura, dividindo com as marinhas o mesmo espírito das paisagens, adivinhando na imensidão das águas o infinito movimento das ondas. Nas flores e naturezas mortas, o choque com o realismo estático dos pedaços subtraídos à natureza. O semblante dos retratos e figuras é marcado pelo toque à la prima, com pinceladas características e, em alguns casos, assumem uma figuração expressionista, exaltando determinada personalidade ou ângulos inéditos de uma fisionomia. A paixão de Cardarelli pela pintura e pelos sentimentos que a envolvem, aliados à crítica que alguns lhe faziam de uma arte retrógrada, levaram-no ao abstracionismo geométrico de tendência suprematista. Em algumas de suas obras mais significativas, refletindo claramente uma profunda inteligência criativa a par de um grande conhecimento sobre arte, em consonância com uma personalidade vincada em puro sentimento. As ondas do mar seduzem Cardarelli. Ah, o mar! Nunca me canso de o olhar. Seu significado é único. Aquelas ondas, com seu movimento interminável, em muito se parecem com o movimento do artista ao pintar. Gestos repetidos e intermináveis conforme a caligrafia de cada um, que, entretanto, revelam diferentes verdades segundo sua visão pessoal e única. Agora, livre de formas e da figuração, procura encontrar a verdade das cores no subjetivismo. Para o artista, massas e cores em amálgama são as matérias-primas de Deus antes da existência do mundo. As cores e massas disformes que surgem nesta fase atraem, mas não trazem respostas para a verdade que procura. E volta às origens. Afinal, a verdade não estava no subjetivismo, mas sim no realismo. Se 1000 vezes tivesse que nascer, 1000 vezes seria pintor. A responsabilidade do mundo virá para suas mãos. Cabe a vocês a continuação da obra começada. Eu passei 33 anos fora de Campinas por motivos profissionais, já que eu estava servindo a Marinha. Neste regresso a Campinas, tive a oportunidade de ingressar na Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, da qual sou presidente há 5 anos. Tenho tido bastante contato com todas as academias aqui em Campinas. Tenho observado o quanto é difícil contribuir com a cultura, tendo falta de recursos, não havendo apoio institucional das empresas e nem do setor público. Dessa forma, acho fundamental que tanto as empresas privadas como o poder público se manifestem de forma a apoiar as manifestações culturais
promovidas pelas academias. Nesse sentido, foi fundado recentemente a Federação Metropolitana de Cultura de Campinas, para que haja uma motivação maior nesse sentido. Recentemente, tive a oportunidade de conhecer e apoiar Fernando Figueirinhas na exibição do seu filme sobre Mânlio Moreto. Em menos de 3 meses, Figueirinhas nos surpreende com a apresentação de mais um filme, neste momento, que é sobre Aldo Cardarelli, o maior pintor neoclássico campineiro. Desta forma, quero cumprimentar Figueirinhas e sua equipe por mais essa contribuição para a cultura campineira. Além de um pintor fabuloso, um artista fabuloso, ele foi também meu professor e uma pessoa muito querida, uma pessoa de muita influência na minha adolescência. Eu comecei as aulas com o seu Cardarelli quando eu tinha somente 15 anos. Ele nos orientava, ele criticava o nosso trabalho, mas ele nunca tentava mudar o que cada um tinha para oferecer. Aquilo que se chama memória do tempo presente, isto é, a memória correspondente a 3 últimas gerações, pode ser captada através de depoimentos orais e através da análise de fotografias históricas dos atores sociais que viveram o fenômeno que nos interessa. Quando se trata de um artista pictórico, do vulto e da importância de Aldo Cardarelli, devemos nos preocupar tanto com a sua obra em si, mas também com as relações que ele estabeleceu com a sociedade onde ele vivia, com os outros artistas que foram seus contemporâneos e com o público em geral que, na verdade, apreciava ou não o seu trabalho pictórico. Um pintor nascido em Campinas, que nos anos 50 retratou várias pinturas sacras na nossa Igreja Matriz de Espírito Santo do Pinhal, que é um patrimônio sem tamanho para o município. É um patrimônio capaz de atrair pessoas para conhecer a nossa história, a história da fundação da nossa cidade e a beleza do patrimônio histórico edificado do Espírito Santo do Pinhal. Eu conheci o Aldo Cardarelli na casa de um amigo, o maestro da banda musical Carlos Gomes, Alice Biazoni, e fiquei amigo por muito tempo, chegando até a fazer a filmagem e alguns trabalhos dele. Cardarelli sempre sobressaía com o seu trabalho. E ele era um especialista em autorretrato. O seu trabalho era de uma qualidade excepcional. A delicadeza na sua pintura, o toque indelével do seu pincel, ligavam muito à profundidade cromática da fotografia, com a profundidade de campo visual, os seus detalhes, os seus nuances, a beleza das sombras e a definição do seu trabalho como artista. Aldo Cardarelli, o pintor da luz por excelência. De todos os pintores acadêmicos da sua época, a preocupação dele com a luz é muito maior que em reproduzir a realidade. Ele lembra muito, a sua paisagem lembra um pouco o quadro de Pissarro, o pintor impressionista francês, pela maneira como ele trabalha com o mesmo colorido e com a mesma preocupação com a luz.